Olá, feliz sábado, querido amigo, querido irmão. Nós aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Recanto dos Humildes desejamos que você tenha uma excelente experiência de adoração a Deus. Eu sei que o desejo de todos vocês, e também é o meu, é de estarmos aqui, reunidos, ocupando todos esses bancos, juntos para adorarmos o Senhor. Mas por enquanto, e só por enquanto, a gente ainda não pode e deve permanecer em casa, para cuidar da nossa saúde e dos nossos familiares. Então foi pensando nisso, em aliviar um pouquinho esse sentimento de saudade da casa de Deus e dos irmãos, que a nossa equipe jovem da Igreja do Recanto dos Humildes preparou todo esse ambiente para que a gente possa ter essa experiência de adoração. Você aí na sua casa, mas se sentindo aqui, em casa, na casa do Senhor. Feliz sábado, pessoal! Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola sabatina. Estou aqui com o pastor. E aí, pastor? Tranquilo? Dessa semana é do pó às estrelas. E lembrando, pessoal, estamos no 13º sábado. E com o 13º sábado, já damos entrada nesse sábado agora, na próxima lição. E fique esperto, você que ainda não adquiriu sua lição, para você estar adquirindo sua lição para manter sua comunhão com Deus. E aí, pastor, o que podemos falar dessa lição dessa semana? Que aborda 3 temas, o primeiro sendo Miguel, nosso príncipe. Olá, feliz sábado, amigos. Antes de comentar aqui sobre Miguel, já vou fazer aqui um merchanzinho da próxima lição. A próxima lição tem um tema extremamente importante, muito fundamental para a gente que é adventista do sétimo dia: como interpretar as Escrituras. E aproveitando esse momento, como estamos nessa situação de confinamento, sem poder sair, pensando nisso, a Casa Publicadora Brasileira tem liberado de semana a semana o PDF da lição, e inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você poder fazer o download e já hoje, sábado à tarde, começar a estudar, ok? Mas, voltando aqui para a sua pergunta, Rian, você estava falando sobre Daniel 12. Sim. O início de Daniel ali, do capítulo 12 de Daniel, vai apresentar para a gente, de novo, a figura tão questionada no mundo teológico de Miguel. Quem seria Miguel? Um anjo, um arcanjo, um ser iluminado? E é isso que a maior parte dos comentaristas dizem para a gente. Mas a Igreja Adventista acaba interpretando esse personagem de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou ler aqui o texto que o Rian se referiu, para a gente ler a base. Você aí em casa, abra sua Bíblia comigo, em Daniel capítulo 12. No verso 1 nós lemos o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo todo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Mais uma vez, essa figura de Miguel se levanta e novamente associado a um evento que nas Escrituras aparece também ligado à pessoa de Jesus Cristo. Veja, aqui diz que ele se levanta após um tempo de angústia qual nunca houve. Imediatamente a nossa mente é levada para onde? Para Mateus 24. Quando Cristo está descrevendo o tempo do fim e nos avisa que haveria uma grande tribulação, um tempo de angústia ímpar, qual nunca houve nessa terra. E Miguel aqui, o príncipe, se levanta, o defensor dos filhos do teu povo, se levanta e ali diz que haverá salvação em todo aquele que for achado inscrito no livro. Mais uma vez, a ação de Miguel nos lembra a ação de Cristo no tempo do fim. E por essa e muitas outras razões, a Igreja Adventista acredita que Miguel seja mais um título, mais um nome que o Senhor usa para se revelar a nós. Eu quero brevemente explicar isso para não deixar nenhuma dúvida para quem estiver assistindo lá de casa. Uma coisa que é muito específica e sempre acontece no que diz respeito à forma como os servos de Deus lidam com os anjos do Senhor, e que pode ser atestada pelo livro de Apocalipse. No momento em que o anjo do Senhor aparece para conversar com João, ele tenta ali se prostrar e adorar o anjo.
E imediatamente o anjo se opõe a essa atitude de João. E ele diz a João, adore somente a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E aqui a gente pode estabelecer um princípio claro. Nenhuma criatura de Deus aceita adoração. A única que desejou isso se tornou o inimigo nas Escrituras. Nenhum anjo de Deus aceita adoração. Mas, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos em diversos momentos diferentes um anjo, Rian, que sempre aparece nos contextos e, de repente, ele é adorado pelos servos de Deus, pelos patriarcas e aceita. Posso citar aqui, por exemplo, Josué, capítulo 5, onde ele se encontra com o anjo do Senhor, o príncipe do exército de Deus, e imediatamente diz o texto bíblico que ele se ajoelha e adora. E esse anjo, diferente do anjo que atende João em Apocalipse, aceita a adoração. De igual modo, nós podemos, por exemplo, ir também em Êxodo, no capítulo 3, no momento em que Moisés é chamado para o ministério. Ali no meio da sarça ardente, diz o texto que ele ouviu a voz do anjo do Senhor. E logo depois a voz desse anjo do Senhor afirma: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, no momento, o texto diz que o anjo do Senhor falava do meio da sarça. Depois, no mesmo capítulo, nos diz que quem estava no meio da sarça dizendo era o próprio Deus. Posso me recordar aqui também de mais um exemplo, me veio à memória, no livro de Juízes. O último grande juiz que se levanta ali em Israel, Sansão. No momento em que o anjo do Senhor vem avisar aos pais de Sansão que ele teria um voto especial para cumprir diante de Deus, que ele seria nazireu, né? E por isso ele seria impedido de fazer algumas coisas, né? Entre elas ingerir bebidas alcoólicas, comer coisas imundas, né? Contaminadas por alguma coisa morta, o que ele acabou fazendo também. E por fim, a mais famosa delas, não poderia passar navalha no cabelo. No momento em que o anjo do Senhor que aparece ali explica aos pais de Sansão todos esses pormenores, ao final de tudo isso, se você ler o capítulo, você verá que os pais de Sansão adoram o anjo e ele aceita a adoração. Ora, se é um anjo do Senhor, não pode aceitar a adoração, porque, como dissemos, o único que fez isso se tornou o inimigo de Deus. Quem é esse anjo específico do Senhor que aparece nesse contexto do remanescente, daquele que se levanta para libertar o povo, daquele que dá continuidade à descendência e à linhagem de Abraão até que venha o Messias e que aceita a adoração, senão o Cristo? Então entendemos que, assim como Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que encarnou para que a humanidade pudesse entender na pessoa de Deus encarnada a grandiosidade de Deus, entendemos também que Miguel seria o Deus conosco para com os anjos, porque mesmo a mente de um anjo não é capaz de compreender a grandiosidade do nosso Deus. Deus é muito grande, então para suas criaturas poderem entendê-lo, ele se manifesta por vezes como o anjo do Senhor ou o Miguel, e por vezes, como foi conosco, como o Filho de Deus encarnado. É isso. Pastor, a gente viu aí, né, sobre Miguel, e aqui em Daniel, outro tópico interessante é sobre a ressurreição. O que o senhor poderia falar sobre essa ressurreição escrita lá em Daniel? Ok. Para o pessoal que está em casa, se você continuar a sequência do texto de Daniel 12, no verso 2 nós lemos o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aí diz na sequência que aqueles que forem sábios resplandecerão como o fulgor, como o brilho do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça como estrelas, sempre e eternamente. Interessante é que, ao longo de todo o Antigo Testamento, é incomum
essas referências a uma ressurreição futura? Sim. Por uma razão muito simples. Você vai pegar tanto no livro de Gênesis, como no livro de Ezequiel, por exemplo, no capítulo 18, no verso 4, ou em Eclesiastes, no capítulo 3, 9, capítulo 12, várias referências da Bíblia apontando a morte como sendo o fim de todas as coisas. Que quando a pessoa morre, a alma morre, a pessoa deixa de existir. Que sentimentos, desejos, sonhos, tudo isso ficou no esquecimento e não se tem mais memória deles. Isso aparece nos Salmos, aparece em todo o Antigo Testamento. Uma das raras vezes em que o Antigo Testamento fala de uma ressurreição futura, de uma ressurreição vindoura, é aqui no capítulo 12 de Daniel. Por que isso? Por que tão poucas ausências à questão da ressurreição? Por uma razão simples. Porque a ressurreição só é possível pela morte substitutiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando ele na cruz do Calvário venceu o pecado e pagou o preço requerido pela lei de Deus, que eu, você e o Rian aqui, todos nós, tivemos direito à salvação. E Daniel, olhando para o futuro, olhando para as cenas finais da história da humanidade, consegue descrever esse momento com muita propriedade. Mas como eu citei aqui no verso 3, gostaria de frisar, porque eu acho que é importante, Rian, aqui diz que aqueles que forem achados inscritos no livro ressuscitariam para a vida eterna. E aí é descrito, então, no verso 3, como já lemos, quem são esses? Os sábios que resplandecerão como o fulgor do firmamento, diz o texto. Os que a muitos conduzirem à justiça. O que Daniel está dizendo para a gente e para a nossa amada igreja? Que nós temos um papel a cumprir. Nós somos chamados para Deus, para a salvação, por Deus para a salvação, mas também somos chamados para levar, para apresentar a salvação a outras pessoas. Aqueles que muitos conduzirem à justiça. Esses são os sábios. Esses brilharão eternamente ao lado de Deus. E aí fica a pergunta a você, querido irmão e querido amigo que está nos ouvindo aqui agora. Você tem cumprido o seu papel? A fé que você tem em Jesus Cristo, ela é tão grande que te leva a testemunhar do amor dele, a dizer aos demais, às outras pessoas, o quanto ele é bom? Tem você estudado a Bíblia com alguém, apresentado esse amor de Jesus para algum amigo, algum familiar seu? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Pastor, a gente já viu aí sobre Miguel, sobre a ressurreição, e tem mais um ponto muito interessante nesse capítulo 12 também de Daniel, que é as profecias, especificadamente a profecia de tempo. O que o senhor poderia falar sobre essa profecia de tempo? 1.300 tardes e manhãs, que não está no livro, no capítulo 12, outras também que se encontram no capítulo 12. Tá, aqui no capítulo 12, e querida igreja, temos 3 profecias de tempo diferentes que estão entrelaçadas umas com as outras. Se referem ali ao final dos dias, ao início do período do juízo. Nós temos ali a primeira que vai se referir a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E como podemos ver no início da lição, lá no capítulo 4, onde o rei Nabucodonosor foi acometido por uma doença e disse que ele permaneceria assim por 7 tempos. Depois o próprio profeta explicou que cada tempo significa um ano. Então, se são um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, podemos entender um período de 3 anos e meio. E nós temos, como uma igreja historicista, no seu estilo de interpretar a profecia, temos o princípio dia-ano. O que seria isso? Cada dia, de acordo com a palavra de Deus, equivalente a um período de um ano. Então, se a gente fizer os cálculos, 3 anos e meio seria o equivalente a 42 meses, o que em meses de 30 dias seriam exatamente 1.260 dias. E esse mesmo período de 1.260 dias vai aparecer na profecia de Apocalipse, lá no capítulo 12 e também depois no capítulo 13. Então a gente sabe que está se referindo a esse mesmo período de tempo. O que marca esse período de tempo?
marca o domínio em que a igreja, agora aliada com o Estado, e essa união nunca foi positiva, a igreja tem um propósito definido e o Estado tem outro. Quando você une essas duas frentes, você distorce o propósito da igreja e o propósito do Estado. Então você começa a legislar religiosamente de uma maneira política. E a igreja acaba se perdendo nesse período e, ao invés de proteger o povo de Deus, ela passa a perseguir o povo de Deus. E esse período vai então de 538 até 1798, quando a igreja então dominante sofre um golpe mortal, pois o seu líder foi preso a mando de Napoleão Bonaparte. Então, essa seria a primeira referência de tempo. A segunda, semelhante a essa, a gente só vai retornar um pouquinho mais no calendário para o momento em que essa união igreja-estado acontece em 508. Então, as profecias de tempo que aparecem no final do livro de Daniel, apesar de serem um pouquinho complexas e demandarem um pouquinho de estudo pessoal, elas nos dão certeza e garantia de uma coisa: Deus está no controle da história. Amém. Se alguém que estivesse vivendo esse período durante essa perseguição, e muitos podem ter se perguntado: aonde está Deus? Deus não está vendo sofrimento? Será que Deus não sabe que isso ia acontecer? Sim, Ele sabe, Ele está vendo e já viu e também anunciou qual seria o final disso, quando esse período de sofrimento acabaria e quando então viria a redenção por meio do nosso Senhor. A última das três profecias de tempo que aparece em Daniel 12 vai falar também sobre a purificação do templo, do santuário celestial, como nós já vimos nas lições anteriores. E a data então vai terminar ali junto ao ano de 1843, ano no qual Guilherme Miller, aquele fazendeiro dedicado aos estudos da palavra do Senhor, começou a desvendar de uma forma ainda mais profunda o livro do profeta Daniel, abrindo assim os selos, como nós temos descrito aqui no capítulo 12, e tornando o conhecimento da mensagem de que Cristo logo voltaria a todo mundo. E assim nasce o movimento adventista. Muito legal, pastor, essa explicação. E aqui agora eu vou te fazer umas perguntas que está aqui no final da lição. A primeira é: como devemos lidar com o fato de não entender tudo que lê no livro de Daniel? Todo livro de profecia, principalmente de profecias apocalípticas, que são profecias que falam do tempo do fim, e nessa classe nós temos dois livros na Bíblia, Daniel e Apocalipse. Obviamente que, como se tratam de profecias do futuro, o que nós temos que ter dentro da nossa cabeça é a humildade de entender que nós conhecemos em linhas gerais. Aquilo que Deus apresentou, nós sabemos, e à medida em que a história vai se cumprindo, toda aquela riqueza de detalhes da profecia vai sendo compreendida por nós. Mas alguns e muitos dos eventos que aparecem aqui em Daniel e principalmente em Apocalipse ainda estão por vir. Então, obviamente que usando o método de interpretação correto das Escrituras, que é o tema da próxima lição da Escola Sabatina, a gente consegue entender em linhas gerais para onde a história da humanidade vai caminhar até que Cristo volte. Mas, a nível de minúcias de detalhes, essa é uma compreensão que eu julgo que nenhum homem pode dizer que tem. Então, nós devemos procurar, tanto em Daniel como no estudo de Apocalipse, compreender de forma geral qual é o caminho que Deus propôs para o seu povo, para que façamos parte desse povo de Deus no tempo do fim e recebamos a salvação. Mas em outras coisas, na minúcia dos detalhes, talvez, acredito que a gente deva se contentar com a certeza de que Deus está no controle da história e de que a gente vai, então, ao fim dos tempos, alcançar a salvação. Pastor, a gente viu aí, e esse livro, esse capítulo de Daniel, o 12, qual é a mensagem que ele traz para nós hoje? Bacana que, quando você começa a estudar o livro de Daniel, a gente tem feito isso ao longo de 13 semanas, você começa
com o pessoal numa situação difícil. Jerusalém sendo invadida, sendo destruída, as pessoas sendo levadas como escravos para a Babilônia, num sofrimento terrível, e toda essa situação de miséria vai se alongando e se prolongando durante o livro. Por isso que o livro começa, é o título da nossa lição, do pó, e termina falando de estrelas, que os filhos de Deus brilhariam como as estrelas do céu. Então a mensagem do livro de Daniel é muito direta. Embora o sofrimento ao povo de Deus fosse uma coisa que aconteceria ao longo da história, o final da história do povo de Deus seria o melhor possível, brilhando ao lado de Deus no reino dos céus. Então o livro de Daniel ele existe para nos dar conforto e a certeza de que Deus está controlando a história da humanidade. Amém. Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Que diferença faz na nossa vida saber que Miguel é o Filho de Deus? E o que mudaria se ele fosse só um ser criado? Essa pergunta pode ser respondida pelo próprio contexto de Daniel 12. Nos é dito que estaremos numa angústia sem precedentes no tempo do fim e que então Miguel, o príncipe do Senhor, vai se levantar ao nosso favor. Como é reconfortante saber que o próprio Deus vai se levantar por mim, que Ele vai lutar em meu favor. E esse é o modo de agir de Deus. Deus, quando viu a humanidade perdida no pecado, já ali em Gênesis 3, Ele não mandou um anjo. Ele mesmo foi lá conversar com Adão e Eva. E quando precisou pagar o preço do pecado, Ele não mandou nenhum representante. O próprio Cristo, Deus conosco, o nosso Emmanuel, desceu aqui, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e intercede por nós até o dia de hoje. Deus não costuma terceirizar a salvação dos filhos. Por essa razão, eu acho extremamente reconfortante saber que Miguel é o meu Cristo, que está lutando por mim, que nesse tempo de angústia e de tribulação do tempo do fim, Ele vai se levantar ao nosso favor e não vai enviar nenhum terceiro. Pastor e o pessoal de casa aí, a nossa última pergunta é: se você não estiver vivo para suportar os eventos finais que consolarão a terra antes da segunda vinda de Jesus, e se não passar pela sacudidura, a sua experiência vai ser de segunda categoria? Tá, vamos lá. Esse é um assunto bem extenso, né? Eu vou tentar resumi-lo de uma forma bem compreensível. Existe dentro da teologia bíblica, da teologia apocalíptica, a ideia de um grupo especial, um grupo denominado de os 144 mil, que vão ter uma experiência única com o Cordeiro, a ponto de, é dito sobre eles que somente eles saberão cantar um cântico especial que é chamado de Cântico de Moisés no tempo do fim. Quem é esse grupo? São aqueles que vão passar pela experiência da volta de Jesus ainda em vida. A última geração que estará viva, fiel ao Senhor e que enfrentará toda a tribulação e antes da sua morte verá Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. E a pergunta é, se eu não chegar lá e se eu morrer antes, eu vou ser de segunda categoria? Mas de modo nenhum. Muito pelo contrário. A beleza do Evangelho é que ele coloca todos os seres humanos no horizontal. Diante de Deus, somos todos iguais, não há vantagem, nem, como diz Paulo, nem para o judeu nem para o grego. Não há diferença entre nós. A única verticalização que existe na Bíblia é na relação entre nós e Deus. Ele sim é o Criador e nós somos criaturas. Mas de criatura para criatura, todos iguais. Isso inclusive diz respeito à ressurreição. Por quê? Porque nos é dito no texto bíblico que mesmo aqueles que morreram antes de ter a sua grande esperança concretizada de em vida ver Jesus voltando, nos é dito, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho vai ver a volta do Senhor Jesus. Nos é dito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 15 em diante, que Cristo, no momento em que voltar, ressoada a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, dará a sua ordem e que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que a Bíblia está nos dizendo, querido irmão, querido amigo que está nos acompanhando aqui agora? Ela está nos dizendo que, independente da época em que você viveu,
se você teve ou não o privilégio de viver na última geração que esse mundo terá. O texto está nos dizendo que todo aquele que morreu tendo fé em Jesus Cristo assistirá ao momento da sua vida. Essa grande esperança que move o teu coração e o meu coração e que nos faz encaminhar em fidelidade com Deus na palavra, de ver o nosso Jesus, o nosso Rei, e viver com Ele no seu reino, essa esperança não será negada a nenhum desses filhos que morreram crendo em Deus. Todos nós teremos a oportunidade de ver o nosso Cristo voltando nas nuvens do céu, com poder e com muita glória. Que essa esperança mova o seu coração, te faça um cristão fiel e diligente e te dê apego a esta palavra aqui, porque ela vai te mostrar o caminho da salvação, o caminho do conhecimento de Deus, e nós muito em breve vamos nos encontrar com o Senhor no seu reino. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Rian, que Deus te abençoe, foi um prazer enorme, viu? O estudo da nossa lição, siga a gente no Instagram, no Facebook, só rolar para baixo e colocar a sua dúvida, e curtir a gente também. Esteja agora com a nossa programação, e é isso aí, fica com Deus, até a próxima semana. Informativo Mundial das Missões. Ciganos descobrem o sábado. Rákuse é um assentamento cigano na Eslováquia com 2.000 habitantes, que poucos sabiam sobre a Bíblia. Depois da independência do país em 1993, vários missionários começaram a visitar o assentamento. Peter, um morador de Rákuse, foi uma das pessoas que acompanhava essas pregações dos missionários. Ele tinha uma banda de música com seu irmão Pavol e outros 2 amigos, e eles estavam cansados de tocar músicas seculares. Por isso, o grupo resolveu tocar músicas cristãs, e aquilo começou a transformá-los. Certo dia, Peter viu uma Bíblia na casa de Pavol e pediu emprestado o livro sagrado. Pavol estava estudando a Bíblia e não queria emprestá-la, mas acabou cedendo para o irmão mais velho. Peter começou a ler a Bíblia e acabou se deparando com o seguinte texto: quem crer e for batizado será salvo. Ele fechou a Bíblia e abriu de novo, e o mesmo verso apareceu, e em uma terceira vez aconteceu a mesma coisa. Peter correu até a casa de Pavol e mostrou para ele e os outros 2 amigos da banda o texto bíblico. Como não sabia muita coisa sobre batismo, Peter falou a Pavol: por favor, me batize. Convencidos que precisavam ser batizados, os 4 amigos foram até um riacho próximo, confessaram seus pecados e batizaram uns aos outros. Os 4 amigos decidiram estudar a Bíblia juntos, e depois de um tempo outras pessoas se uniram ao grupo. Logo, cerca de 100 pessoas estavam estudando a palavra de Deus e inclusive guardando o sábado, conforme escrito na Bíblia. Foi então que um adventista apareceu no assentamento e apresentou a Igreja Adventista ao grupo de estudo. O grupo se tornou uma igreja e desde 2015 mais de 40 pessoas foram batizadas e o templo, recém-construído, recebe todo sábado cerca de 100 pessoas. Aqui na Eslováquia há apenas 53 igrejas e 2.000 adventistas. E ter uma igreja em um acampamento cigano é um grande milagre, porque as pessoas têm um preconceito forte contra esse povo. A sua oferta missionária irá criar programas para atender crianças carentes aqui na Eslováquia e na República Tcheca. Nos ajude! Nossas ofertas também ajudarão a igreja de Sofia Oeste a ter um templo e um centro infantil na Bulgária. Ainda ajudaremos a reformar o prédio principal da Universidade Adventista de Darmstadt, na Alemanha. E por fim, parte da sua oferta vai ajudar aqui o campus de Sagunto a construir um novo prédio para a Faculdade de Teologia. Eu irei trabalhar aqui e são nítidas as necessidades.
Algumas turmas têm aulas em containers como esse que você está vendo e realmente queremos que esse campus cresça. Aqui são formados pastores para a Espanha e não apenas para a Espanha, mas também para a Europa. Uma Europa que esqueceu Deus, esqueceu o cristianismo, e as suas ofertas vão ajudar a que mais pessoas amem e esperem a volta de Jesus. Vamos ajudar, vamos fazer a obra crescer aqui na Espanha. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder, que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, da poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Uma batalha e tanto. Zed estava bem desanimado, pois havia ficado para recuperação em matemática. E aí, Zed, como que você foi no teste de matemática, hein? Poxa, Aristarco, nem me fale sobre isso, cara. Sério? Mas por que, Zedinho? Ah, eu estudei muito para fazer essa prova. Você sabe, é como uma batalha, né? Só que mesmo estando preparado, eu perdi. Puxa vida, Zed, isso é muito ruim mesmo. Ah, eu também fico muito triste quando acontece isso comigo. Mas sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia enquanto você falou sobre batalha. O que é, Aristarco? Então, vamos até a casa da tia Cecel. Ah, não, Aristarco. Eu acho que eu vou pra casa, cara. Não, Zedinho, vamos lá, vamos lá. Meio sem querer, Zed vai até a minha casa, mal sabendo o que o esperava. Oi, Aristarco! Oi, Zed! Oi, tia Cecel! Oi, tia! O que houve com vocês? Na verdade, tia, eu trouxe o Zed aqui meio na marra, sabe? Ele não queria vir. Mas por que, Zed? Ah, tia, nada contra você. É que eu estudei muito pra prova de matemática, sabe? Só que acabei indo muito mal. E acabei ficando de recuperação. O que me deu a ideia de vir até aqui foi quando o Zed, me contando sobre a prova, disse que tinha sido uma batalha, Peraí, Aristarco. Agora não estou entendendo mais nada. Ah, é o seguinte, ó.
É que eu queria que, se fosse possível, que nós pudéssemos fazer uma viagem na Bíblia, até a história de... Ótima ideia, Aristarco. É pra já. Vocês se lembram como a gente tem que fazer pra começar a viagem, não lembram? Sim, tia, lembramos sim. Ah, eu digo verso. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uhul! Tente descobrir, Zed. Todo este povo andando em volta da cidade, aquele comandante, aqueles homens com aqueles tipos de trombetas. Ah, eu já sei! É a Batalha de Jericó e aquele é Josué. Exatamente, Zed, é isso mesmo. Eu quis te trazer, Zed, em uma das maiores batalhas da história, E não sei se você se lembra, mas a cada dia da semana o povo dava uma volta em torno da cidade de Jericó, Mas no 7º dia, eles deram 7 voltas para depois gritarem com toda a força, E não sei se vocês perceberam, mas nós estamos no 7º dos dias. Nossa, Aristarco, essa história é uma das minhas favoritas, sabia? Mas eu quero que você entenda porque eles derrubaram os montes e venceram dessa maneira. Ah, mas isso é fácil. Eles fizeram a parte deles, mas acima de tudo tiveram muita fé em Deus e acreditaram que Ele poderia dar a vitória a eles. Parece que você entendeu todo o segredo para a sua batalha, Zed. É verdade, por isso estamos aqui de volta. É mesmo, gente. Josué e todo o povo fizeram a parte deles, né? Mas acima de tudo confiaram plenamente em Deus. Eu tenho que fazer a minha parte bem feita e ter fé que Deus vai me ajudar. Exatamente, Aristarco. Essa é a saída para tudo. Mas vale lembrar que mesmo assim, algumas vezes não vamos nos sair tão bem quanto esperávamos, né? É, Aristarco, isso é porque nós temos uma visão pequena. Mas Deus, que vê tudo do alto, sabe o que é melhor para nós, por isso devemos confiar, né? Zed, estou surpresa com você. Ah, tia, nada melhor do que ter bons amigos. Poxa, Zedinho, assim eu fico todo emocionado. Provai e vede. História de hoje: o descobrimento da graça. Eu sou o Kleber, moro aqui com a minha família na cidade de Rio Branco, aqui no Acre, e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Há aproximadamente 25 anos, eu decidi adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Eu tinha uma vida religiosa, da forma que eu achava que era o ideal. Até que chegou um momento que eu comecei a sentir enfadado com aquela religiosidade e senti a necessidade de buscar algo que me motivasse mais. Comecei a contemplar a Jesus, reli os evangelhos, reli o Desejado, parábolas de Jesus, e descobri um Jesus que me fascinou. Na busca por conhecer a Jesus, eu descobri a graça. O que é descobrir a graça? É encontrar a felicidade na prática da religião. É encontrar prazer em comunicar Jesus para outras pessoas. E isso revolucionou a minha vida. Eu saí de um percentual de 5% de ofertas e hoje a minha empresa devolve 51% dos seus recursos para proclamar o reino dos céus. Isso foi influenciando também a minha família. E eu tenho o imenso privilégio de ter toda a minha família envolvida de forma efetiva, de forma intensa na proclamação do reino dos céus. Mas outras famílias também passaram a ser influenciadas da comunidade que eu frequentava, da igreja que eu frequentava. E hoje, na igreja do Santa Inês, no momento da adoração, acontece uma festa espiritual. Famílias que se prepararam em casa, espiritualmente, para este momento de adoração, vão, o pai, a mãe, os filhos e até netos,
juntos fazer a oferta, assim como era no passado. No passado, as famílias levavam o cordeirinho para o ofertório. E ali ia o pai, a mãe, em contrição, os filhos, iam seguindo então até chegar o momento de ofertar. A oferta naquele tempo remetia a Jesus, apontava para Jesus. Hoje, da mesma forma, o ato de ofertar nos aproxima de Jesus. Através das ofertas, nós estreitamos nossos laços afetivos com Jesus. E isso revoluciona a sua vida. A minha vida foi revolucionada através daí. Que privilégio que temos, como família, de vir até o altar do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Hoje eu tenho motivação plena de dedicar a minha vida, dedicar os recursos, dedicar o meu tempo para que eu possa comunicar Jesus e levar a graça para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas famílias estão vivendo essa mesma experiência, porque a nossa igreja está sendo transformada. Ao participar da adoração através dos dízimos e das ofertas, você estará levando Jesus, você estará levando alegria, você estará levando salvação, você estará levando um modelo de vida para pessoas que vivem nos campos missionários onde você não pode ir. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor os abençoe. Oração, encontro
Olá, bom dia, feliz sábado, querido amigo, querido irmão. Já estou morrendo de saudade aqui de vocês e por isso aproveitei para vir aqui na nossa casa, na casa do Senhor, para poder gravar essa mensagem para você e assim a gente aliviar um pouquinho essa saudade que nós estamos deste lugar, não é? Assim, cada um da sua casa nos sentimos unidos na mesma igreja. Queridos, hoje eu tenho uma mensagem importante para compartilhar com você, um recado do céu enviado pelo Senhor. Mas antes de nós começarmos então aqui o nosso estudo da Palavra de Deus, eu quero te fazer um convite para que juntos nós busquemos a Deus em oração. Ore comigo. Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez em amor e com fé no Teu nome. E queremos Te suplicar, Pai, que nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de incertezas, uma coisa não seja abalada, a nossa fé no Senhor e na Tua Palavra. E que esta Palavra, Senhor, neste momento seja aberta, conforte os nossos corações e transforme, Senhor, a nossa realidade. Nós suplicamos o poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos lares, é o que pedimos por Cristo Jesus. Amém. Bom, estamos vivendo um momento complicado. Um momento difícil, um momento de incertezas, um momento que nos lembra da realidade do grande conflito. Não estamos num mundo pacífico, estamos num mundo que sofre e geme pelas dores do pecado e todas as consequências que ele traz. E é por isso que hoje eu gostaria de dividir com vocês uma reflexão baseada em uma parábola militar criada por Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Paulo escreve a carta aos crentes de Éfeso porque eles naquele momento estavam sofrendo por muitas divisões que estavam acontecendo na igreja. Dificuldade entre os membros, intrigas, oposições, e a igreja estava dividida e fragilizada. Não é o nosso caso aqui, não são as intrigas nem as oposições, mas um motivo de força maior tem nos dividido, nos deixado cada um distante na sua casa e às vezes faz com que a gente se sinta um pouquinho fragilizado. Não estamos mais juntos sob o mesmo teto cultuando, mas cada um individualmente procurando o Senhor. Então por isso gostaria de dividir com você os conselhos de Paulo levantado nessa parábola. Ele cria um enredo militar, um enredo de guerra para nos explicar a realidade da igreja diante do grande conflito. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, e a gente vai ler aqui juntos a partir do versículo 10. Na minha versão se encontra da seguinte maneira: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido em tudo, permaneçam inabaláveis. O texto continua e nos diz: está então firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os seus pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo introduz então essa parábola militar no verso 12, fazendo uma afirmação importante
e que nos traz à memória algumas coisas, algumas verdades de Deus. Ele começa dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Que conclusões a gente pode tirar a partir dessa afirmação de Paulo? A primeira delas, que o nosso inimigo é real. Existe um inimigo, existe uma luta que não é visível, que não é contra a carne, que não é contra sangue, mas estamos sim diante de um conflito. A segunda é que esse conflito está acima do plano humano. Segundo as Escrituras, a fileira dos inimigos é numerosa, poderosa, organizada, astuta, possui milhares de disfarces e estratégias para, se possível, destruir até os eleitos de Deus. É um inimigo que a gente não vê. E pense, se há um inimigo temeroso para se enfrentar em batalha, é aquele que a gente não consegue enxergar. Essa é a realidade. Mas quando a gente olha para todo esse contexto, a gente se sente fraco, pequeno, talvez até abatido. Porém, a informação mais importante que a Bíblia dá sobre esse inimigo não é nenhuma dessas características que eu acabei de citar. A informação mais importante que a palavra de Deus nos dá sobre o nosso inimigo é que ele é um inimigo vencido. Já foi vencido. Vencido pelo poder, pela obra, pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi vencido por Jesus durante a sua vida, durante o seu ministério e, mais do que tudo, durante a sua ressurreição. Nem quando Cristo era uma criança e foi atacado por Satanás, utilizando as hostes romanas para eliminar todas as crianças, Cristo venceu. Depois Cristo inicia então o seu ministério, é batizado ali por João Batista e vai para o deserto buscar a Deus em jejum e oração para começar a obra de salvar a humanidade. E ali Satanás diretamente, pessoalmente, tenta vencer a Cristo, só para mais uma vez sair derrotado. E a partir daí ele envia todos aqueles que estavam possuídos por ele, os grupos religiosos que lideravam a época, as forças do império, tudo que ele tinha à sua disposição, ele coloca contra Jesus Cristo. E vez após vez, embate após embate, podemos ver ao longo das Escrituras, nos Evangelhos, Cristo venceu Satanás. Ele é um inimigo vencido. Então, no momento derradeiro, no momento em que Cristo é então traído por um de seus discípulos, guiado por Satanás, no momento em que ele é entregue na mão do Sinédrio, que é julgado por pessoas corruptas, que é condenado por um governador frágil e fraco, que sabia que ele era justo, mas teve medo de se opor à opinião popular. No momento em que ele é levado para a cruz do Calvário, Satanás exulta de alegria, achando que finalmente venceu o poderoso Filho de Deus. Mas mal sabia ele que aquela foi a maior das suas derrotas, que foi na cruz do Calvário que o sangue de Jesus Cristo verteu e purificou o meu e o seu pecado. Ali a salvação foi completa e plena, e é por isso que hoje o nosso Cristo que ressuscitou e vive é mais do que vencedor e faz assim também a vida dos seus filhos. Queridos, todos aqueles que submetem a Jesus e se colocam no lado correto do exército, no lado correto dessa batalha, já são vencedores. Paulo nos lembra que estamos num conflito, nos lembra do inimigo, mas nos lembra também do poder de Jesus Cristo para vencermos. Se você já sabe qual é o final da batalha, a única coisa que você precisa é escolher de que lado dessa luta você quer estar. E o meu apelo a você é que escolha certo, escolha Cristo. O texto continua descrevendo toda a realidade do conflito e também descrevendo para nós uma espécie de armadura celeste. O problema é que às vezes nós ficamos tão obcecados pelos problemas, pelas circunstâncias da vida,
pelo calor da batalha e por tudo que está acontecendo à volta, que nós esquecemos que a vitória já está garantida, que a vitória é certa, que Cristo já venceu e já nos deu o poder para vencer. Nós vemos que todas as medidas já foram tomadas por Deus para garantir a cada um de vocês a coroa da vitória no reino dos céus. E já que a luta não é contra a carne e contra o sangue, Cristo nos dá um jeito de criar um equilíbrio nessa luta. Se você abrir a sua Bíblia aqui comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versos 3 em diante, você vai ler o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lá em Coríntios, Paulo então volta a essa parábola militar e nos diz: embora sejamos carnais e fracos, as nossas armas não são carnais, são armas poderosas dadas por Deus para vencermos essa batalha. E quais são as armas? E hoje eu quero dividir com vocês uma reflexão centrada na primeira delas. São muitas armas e podemos tirar várias lições desse texto, mas eu quero me concentrar na primeira que Paulo apresenta. Nós lemos lá em Efésios 6,14, eu vou reler aqui com vocês: vocês devem cingir os vossos lombos com a verdade. Aqui, Paulo coloca a verdade como algo que pudesse ser cingido. O que é isso? Pensando na época, os soldados romanos, os militares romanos, utilizavam uma armadura muito semelhante à que Paulo descreveu e que lemos aqui no começo, em Efésios capítulo 6. E uma das partes mais importantes dessa armadura era essa cinta de couro com a qual os soldados se cingiam, amarravam para proteger a região do abdômen, porque a região do abdômen é muito frágil e é onde estão todos os órgãos vitais. Qualquer golpe, qualquer perfuração nessa região, no momento de batalha, seria certamente fatal. Então Paulo descreve a verdade como sendo essa cinta para proteger aquilo que é vital, para proteger aquilo que é mais importante. A verdade é aquilo que produz, ou melhor, a verdade é aquilo que protege o que é vital. Precisamos nos vestir, nos cingir com o poder da verdade. E eu fiquei me perguntando, por quê? Por que a armadura de Deus, com tantos elementos possíveis, com o capacete da salvação, com a espada e o escudo da fé, com as sandálias da preparação do evangelho, tantos elementos importantes, por que começar com o cinturão da verdade? Por uma razão muito simples e direta. Porque é justamente a mentira a maior arma que o inimigo possui. A mentira foi o meio pelo qual o inimigo introduz a rebelião no céu, distorce o caráter de Deus e engana boa parte dos anjos que se aliam a ele. Foi por meio da mentira também que Satanás toma o domínio da humanidade no Éden, no jardim perfeito de Deus. É por meio da mentira que ele engana as massas e faz o seu exército numeroso. Portanto, nada mais do que a verdade para nos proteger. Satanás monta o seu império no céu e na terra por meio das mentiras e continua sustentando tudo isso por meio das suas mentiras. Seu reino é fundamentado em mentiras, e a primeira e mais importante delas, a mentira sobre quem Deus é. Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, faça esse experimento: quem é Deus para você? Você vai ouvir dezenas de respostas diferentes. E na maior parte delas, vai ouvir coisas que mais dizem respeito à pessoa que está te respondendo do que verdadeiramente sobre quem Deus é. Temos uma visão completamente distorcida de Deus. Para alguns, Deus é um Deus carrasco, que fica ali procurando as falhas, o momento em que você erra, para te condenar. Para outros,
Deus é como se fosse um gênio da lâmpada, que a qualquer necessidade você, por meio de uma oração, esfrega a sua lâmpada e ele tem a obrigação de atender os seus desejos. Lamentavelmente, a figura do Deus amoroso, misericordioso, compassivo, amável, descrita nas Escrituras, é completamente distorcida na mente das pessoas por meio das mentiras de Satanás. E as mentiras dele não param apenas no significado de quem Deus é, mas também sobre quem nós somos. E quando a gente não sabe qual é o nosso lugar, servos de Deus, filhos, e todo servo e filho deve obediência ao seu pai, nós nos colocamos como se fôssemos os nossos próprios deuses, colocando a nossa liberdade, a nossa vontade, os nossos desejos acima de qualquer coisa. Somos inquestionáveis. E como diz Paulo lá em Romanos, nos tornamos nulos nos nossos próprios pensamentos. Procuramos para nós mesmos mestres, senhores, adoramos qualquer tipo de bobagem. Esquecemos de quem nós somos, criaturas feitas por Deus para adorá-lo e vivê-lo ao seu lado por toda a eternidade. Esse é o seu lugar, esse é o meu lugar, aos pés do Senhor e nada mais. Satanás mente sobre o significado do que é família. E se tem uma palavra que cada vez mais é difícil de definir, é família. O que é família hoje? E essa dificuldade, essas muitas e múltiplas definições distorcidas do que é família aos olhos de Deus, tem feito as pessoas sofrerem. Tem feito crianças crescerem sem os pais ou sem as mães. Tem feito com que casamentos se destruam, porque agora que o meu parceiro já não cumpre aquilo que eu quero, eu o descarto. A ideia do até que a morte o separe, da parceria, da cumplicidade, está morrendo aos poucos. Relacionamentos se tornam descartáveis e os filhos, infelizmente, são descartados juntamente. E como a sociedade sofre com tudo isso? Porque se destruirmos as famílias, destruímos tudo, porque ela é a base de tudo e de qualquer sociedade. Satanás mente sobre o significado do que é sucesso. Pergunte às pessoas o que é sucesso. Sucesso hoje é traduzido como fama, dinheiro, reconhecimento. Seria isso sucesso aos olhos de Deus? Penso que não. Pois aos olhos de Deus, o homem, o maior homem que viveu sobre a face dessa terra, não tinha dinheiro. A fama não era das melhores. Não morava no melhor lado da cidade, num bairro bom. Não vestia roupas caras. Seus seguidores o seguiam por aquilo que ele ensinava. Era um homem que, aos olhos da sociedade moderna, seria completamente tido como um sujeito estranho. Morava em cavernas, ficava no meio do deserto, roupa de animais era o que ele vestia e comia gafanhotos e mel silvestre. Você já sabe de quem eu estou falando, João Batista. E a essa figura estranha, pouco reverenciada seria em nossos dias, Deus atribui o título de o maior homem nascido de mulher. O que esse homem tinha de tão especial? Ele era cheio do Espírito Santo. Isso, e somente isso, é sucesso aos olhos de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. Essa é a verdade que você precisa vestir, cingir para proteger aquilo que é vital para você, o Espírito Santo de Deus. E para alcançar isso não há segredo. O caminho é simples. É buscar Deus em oração, comunhão, reflexão da sua palavra, o estudo diário da escola sabatina, leitura do Espírito de profecia. É ser ativo e sedento de conhecer a Deus.
Satanás também mente sobre o significado do que é sexo. E esse é um assunto cada vez mais delicado e mais complexo. Todas as bases da sociedade estão construídas sobre um castelo de mentiras. E é por essa razão que apenas a verdade pode proteger o que é vital para você. Coloque a sua vida baseada sobre a verdade. E a verdade, meus queridos, é a palavra de Deus. É somente sobre essa verdade que você pode caminhar tranquilo em qualquer situação. Seja uma situação difícil, seja uma situação alegre. Na certeza de que você é mais que vencedor. É a verdade quem nos liberta. Apenas por meio da verdade teremos a nossa visão liberta. Apenas por meio da verdade Satanás não terá influência sobre nenhum de nós. Nas palavras de Jesus, a verdade é uma força protetora, pois ele diz lá em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Contudo, a verdade na Bíblia, de forma surpreendente, é muito mais do que um conceito, é muito mais do que um conjunto de ideias, é muito mais do que uma filosofia bonita. A verdade na Bíblia é uma pessoa. É uma pessoa. Veja comigo, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu então a eles Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você precisa cingir a sua vida com a verdade. Você precisa proteger aquilo que é vital para você com a verdade. Para sermos vitoriosos nesse grande conflito, a verdade deve circular tudo que é vital para nós, proteger a nossa vida. E essa verdade, meus queridos, é Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Meu apelo a você será muito direto. Entregue a sua vida sem reservas à pessoa de Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te perdoa. Não importa o quão longe você tenha ido, o quanto as mentiras de Satanás tenham destruído a sua vida, a sua família, Cristo é a verdade que liberta. Busque Ele, se entregue a Ele, entre em aliança com Ele. Por que não? Vivemos momentos tão difíceis, um momento de crise, de incerteza. E diante de toda essa crise, de toda essa incerteza, eu quero te deixar essa certeza: Jesus Cristo te ama e Ele quer salvar a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Entre em aliança com Ele por meio do batismo. Busque a Jesus e viva, construa a sua existência baseada na verdade. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja você. Amém.
mas eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.